Olá, querido e amado irmão. A graça e a paz, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Mais um dia falando de Cristo Jesus. Eu quero te dizer algo. Essa semana uma pessoa me procurou e me disse: Pastor, a ceia do Senhor, ela é só para membros ou ela é para todos? Eu vou dar para vocês a minha opinião pelo que eu conheço biblicamente. Então vamos começar falando a mesa do Senhor. Ela envolve simplicidade, ordem e reverência. Eu quero começar primeiramente pelo propósito da ceia. Qual é o propósito da ceia? A ceia do Senhor é um memorial. Ela não é um ritual religioso, piorou vazio ou uma tradição meramente humana. A ceia do Senhor, ela é um momento em que o corpo de Cristo, a igreja, se reúne ao redor da mesa do Senhor, embora a mesa do Senhor seja ministrada, seja cuidada por homens, homens comuns e homens falhos. Ela é regida pela autoridade de Cristo Jesus. O objetivo central não é ouvir um sermão ou uma palavra, mas sim louvar e adorar em memória daquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 33, a partir do verso 23, a palavra diz que nós temos que examinar a nós mesmos antes de tomar a ceia. Então, quando fala examinar a nós mesmos, diz que a responsabilidade é sua a respeito da ceia. Quando eu vou em ministérios que eu respeito a doutrina do ministério, mas eu não concordo, tá? Mas eu respeito. Quando o pastor vai no púlpito e fala que a ceia é para quem é membro e quem é batizado e quem está bem com o ministério, não. A ceia é para aqueles que estão bem com Cristo, com o Senhor. E outra coisa, quando o Paulo diz examine-se a si mesmo, a responsabilidade é toda sua. E quando nós vamos lá em João, capítulo 6, a partir do verso 33, que Jesus diz isso, que quem quiser andar com ele, ser com ele, tem que comer a carne e beber o sangue. Então, queridos, a responsabilidade é da pessoa. Eu falei sobre o propósito. Segundo, a autoridade e o zelo. É o que eu falei de participar. A mesa do Senhor, ela exige santidade, uma reflexão profunda de como você tem conduzido a sua vida. O texto, ele enfatiza que embora não possamos julgar o coração, porque essa é uma tarefa individual, nós temos a Assembleia, a Igreja tem a responsabilidade de julgar o testemunho de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de falar sobre o testemunho que nós temos levado. Não adianta você ser crente santo dentro da igreja e você ser um demônio fora dela. Eu não quero saber o que vão falar sobre isso, mas caráter, retidão e busca ao Senhor é vital para que você esteja na mesa do Senhor. O visitante, ele é muito bem-vindo para participar, pois quem examina-se a si mesmo é responsável pelas suas atitudes e em tomar ou não tomar. A admissão. Participar da ceia exige um cuidado, exige um momento de reflexão, de oração, para que você que vai participar da ceia entenda a profundidade dela. E qual é o princípio dessa ceia do Senhor? É a separação, é a convicção que nós não somos desse mundo, é a convicção que é uma separação do mal. E temos que manter a integridade deste momento da mesa do Senhor. Terceiro,
a dinâmica do espírito. Eu escrevi espírito com letra maiúscula, porque a dinâmica não é conduzida pelo teu espírito, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. É ele quem dirige este momento. Esqueça a liturgia rígida ou o cargo de um dirigente humano. No modelo bíblico apresentado, nós entendemos que o dirigente é o Espírito Santo. É ele quem move a igreja, move os irmãos e sugere o louvor, o hino, a oração, o versículo em si a ser lido. Não é um ritual, não é um manual. É sim um momento de se render à condução do Espírito Santo de Deus. Nós temos liberdade, mas é uma liberdade com ordem e decência. Não é uma programação pré-determinada, mas tudo ocorre com liberdade e perfeita ordem. O momento de partir o pão. Este momento é no primeiro de um domingo do mês. Eu creio. Outros fazem no primeiro dia da semana, no domingo. Outros fazem no final do mês. Isso não importa. Se você quiser ter um momento durante a semana que você sentir que tem que renovar a tua aliança com o Senhor, ter um momento de santidade, faça. Não deixe de fazer. Os irmãos, eles têm que se reunir em volta do pão e do cálice. E simbolizando, não é um ritual. A ceia do Senhor é feita em memória. Você tem que relembrar que Cristo morreu por você. Simbolizar a unidade do corpo de Cristo. A verdade sobre o símbolo, o pão e o vinho. Eu quero resumir e desmistificar interpretações modernas e focar na realidade bíblica. O vinho é vinho. O texto defende o uso de vinho fermentado, contextualizando historicamente o processo de fermentação do odre. E biblicamente, se você tem dúvida, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Mas contextualize, é o vinho, tá? Nós muitas vezes fazemos com suco de uva, mas o correto é fazer com vinho. Fazem com suco de uva natural, mas naquela época fazia-se com vinho. Não deixe ninguém enganar você. O pão e o fogo. O pão pode ter fermento, a lógica é profunda. Assim como Cristo levou sobre si o pecado, o fermento, e passou pelo fogo do juízo de Deus, o pão que comemos passou pelo calor para se tornar alimento. Eu vou repetir: o pão que nós comemos passou pelo calor para se tornar alimento. O significado real do pão e do vinho. O pão e o vinho separados na mesa simbolizam a morte de Cristo. O sangue simboliza o vinho simboliza o sangue, a separado do corpo, que representa o pão que representa o corpo de Cristo. E eu quero terminar e concluir com você. A ceia do Senhor é simbolicamente o triunfo da simplicidade sobre a complexidade humana. Enquanto o mundo diz ser impossível uma reunião sem um líder humano visível, a experiência prova que, sob a sujeição à palavra e ao Espírito Santo de Deus, o Senhor se faz presente. É um momento de coleta generosa para os santos e, acima de tudo, de fixar os olhos no Senhor, que morreu e hoje está ressurreto para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero dizer algo para você profundamente. Você precisa entender o que você faz, ter consciência das suas atitudes e assumir a responsabilidade das suas dificuldades. Porque quando nós fazemos assim, nós entendemos e vivemos o sobrenatural do Senhor. Eu quero dizer para você com alegria, eu quero te convidar.
Se isso te esclareceu, te ajudou, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Mas acima de tudo, mande para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor e por muitas vezes tem sido enganado por doutrinas erradas e mentiras. Eu quero te dizer que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.